Jonas, o profeta rebelde. Nas brumas do século 8 AC, em um vilarejo nas montanhas da Galileia, nasceu Ioná ben Amittai. Jonas, filho de Amittai, um homem destinado a tornar-se não apenas um profeta, mas uma figura tão enigmática que sua história atravessava milênios ecoando na Bíblia, na Tora, no Talmud, na Cabala e na tradição judaica como um símbolo de desobediência, inspiração e redenção cósmica. Segundo tradições rabínicas registradas no Midrash Tanchuma e no Pirkei do Rabino Eliezer, o nascimento de Jonas foi cercado de sinais celestiais. Disse que, na noite em que nasceu, uma estrela brilhante apareceu no leste, visível até Nínive, e as riquezas da Assíria interpretaram: um homem de Deus virá até nós, e sua palavra abalará as muralhas de nossa cidade. Seu pai Amittai, cujo nome significa verdadeiro ou fiel, era de uma linhagem de profetas menores, e sua mãe era conhecida por sua piedade. Há relatos de que, ainda criança, Jonas via Malaquim, anjos, em sonhos, e uma vez, aos 7 anos, teria previsto uma seca que devastaria Samaria, evento registrado no Talmud de Babilônia, Pesachim 118b, como um dos primeiros sinais de seu chamado. Deus falou a Jonas pela primeira vez em uma caverna perto de Zabulon, onde o jovem meditava: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e clama contra ela, porque a sua maldade levantou perante mim. Jonas 1:2. Mas aqui começa o mistério que abalou o céu. Jonas decidiu. Não por medo, não por dúvida, mas por conhecimento profético. Segundo o Midrash Yonah, Agadat Bereshit, Jonas sabia que Nínive estava destinada à destruição, mas também pressionou que, se o povo se arrependesse, Deus perdoaria. E isso o perturbava profundamente. Por quê? Porque os israelitas, seu próprio povo, viviam em pecado, e Deus não os salvou. Então, pensei Jonas, se os pagos se arrependerem e forem perdoados, enquanto meu povo é castigado, isso colocará em dúvida a justiça divina aos olhos das nações. Foi por zelo pelo nome de Israel, e não por covardia, que Jonas fugiu para Tarsis, no extremo ocidente, possivelmente a Espanha, embarcando em um navio fenício. A fuga de Jonas desencadeou um caos cósmico. O Talmud, Bava Batra 73, relata que, ao embarcar, um vento divino agitou os mares, e as ondas se ergueram como montanhas. Os marinheiros pagos lançaram sortes e descobriram que Jonas era o culpado. Quando o jogaram ao mar, Deus preparou um grande peixe, não um tubarão, como muitos pensam, mas segundo o Zohar, Volimser, Guins 198e, um leviatã menor, uma criatura marinha primordial, uma das 7 bestas guardadas por Deus desde a criação. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas orou no ventre da criatura. Seu salmo, Jonas 2, é considerado um dos mais místicos da tradição. Mas o que ele viu? O Midrash Jonah narra que, no escuro do ventre, Jonas teve uma visão do Shekinah, a presença divina, brilhando como um sol subaquático. Ele viu as raízes do mundo mergulhadas nas águas do abismo, os ocultos do inferno, Gehinnom, tremendo com sua oração, e o próprio templo de Jerusalém, refletido no fundo do mar como um espelho sagrado. Nesse momento, ele entendeu. Deus não quer a morte do pecador, mas seu arrependimento. O peixe então o vomitou na praia, não em Nínive, mas em um deserto perto da cidade, como um novo batismo. Jonas entrou em Nínive, uma cidade imensa segundo a tradição, com 120 estádios de diâmetro, cerca de 22 quilômetros, lar de mais de 600 mil pessoas. Jonas 4:11. Ele andou 1 dia, 2 dias, e no terceiro, incluídos. Daqui 40 dias, Nínive será destruída. O impacto foi imediato. Segundo o Talmud, Yoma 86b, o rei de Nínive, identificado na tradição como Pul, ou um governante assírio anônimo, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e treinou que até os animais jejuassem com cordas de saco amarradas em seus chifres. Mais surpreendente, o povo se arrependeu profundamente. Abandonaram a violência, devolveram roubos e até os cães pararam de latir, diz o Midrash.
E Deus, vendo isso, mudou de ideia. Mas Jonas ficou furioso. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso fugi para Tarsis. Jonas 4:2. Ele saiu da cidade, construiu uma cabana e esperou ver a destruição. Deus então fez crescer um quicaion, uma planta de ricino, que o abrigo do sol. No dia seguinte, um verme a destruído e um vento escaldante o aquecido. Deus perguntou: Tens compaixão da planta, pela qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer? E não hei de eu ter compaixão de Nínive, cidade grande, onde há mais de 120.000 pessoas? Jonas 4:10 e 11. Essa é a última palavra do livro, sem resposta. Jonas cala-se, e o leitor é colocado diante do mistério da misericórdia infinita de Deus. O que aconteceu com Jonas depois? A tradição judaica, baseada em Yalkut Shimoni, seção 101, afirma que ele retornou a Israel, mas viveu como um homem marcado. Disse que foi enterrado em Gat-Hefer, sua cidade natal, hoje em Megiddo, e que seu túmulo foi um local de oração por séculos. Curiosamente, o Talmud, Sotá Kabuakaforza, afirma: Não saias da cidade no dia da morte de um justo, pois o mundo treme quando uma alma pura deixa o corpo. E se diz que na hora da morte de Jonas, o sol se deteve por um momento, como se o céu prestasse homenagem. Jonas nunca previu o futuro de Israel como os outros profetas. Sua profecia foi um alerta que não se cumpriu, e isso reside em seu poder. Ele mostrou que Deus prefere o arrependimento à justiça, que a misericórdia vence a justiça, e que nenhum coração está além da redenção, nem mesmo o coração de um profeta relutante. Na tradição, Jonas é lido no Yom Kippur, o dia do perdão, porque sua história é a cerne do judaísmo. Todo ser humano pode mudar. Todo pecado pode ser perdoado. Jonas não foi apenas um homem engolido por um peixe. Foi um homem engolido pela vontade de Deus, e no fim, redimido por ela. Sua vida é um raio de luz atravessando as sombras da desobediência, mostrando que até o servo mais relutante pode se tornar o instrumento da maior das graças, levar pecadores ao arrependimento e fazer o céu sorrir. Não há justo na terra que faça o bem e nunca peque. Mas há arrependimento para todos, até para aqueles que fogem para Tarsis. Jonas, o profeta que ensinou ao mundo que Deus perdoa até quem duvida que ele possa perdoar.